fui correspondente em Londres, correspondente jornalística, na época que o Boris Johnson era prefeito de Londres. E ele era uma figura interessantíssima, extremamente simpática e com aquele cabelo sempre voando, meio maluco, né? Mas muito contundente, muito autêntico. E ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido essa semana. Ele estava enfrentando ali uma grave crise, né? Porque muita gente de oposição... A verdade é a seguinte, é igual o que a Pietra falou. Se não mata, tira a pessoa, né? Ou por impeachment, ou pressiona até a pessoa renunciar, e foi o que aconteceu, né? Ele deixou de ser um cancelamento que ele sofreu. É um cancelamento. Ele estava contra a Rússia, enfim, uma pessoa ligada a ele foi acusada de abuso sexual, mas não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. É tipo o ministro do MEC quererem juntar o Bolsonaro e falar que tem que se tornar inelegível. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele acabou renunciando, que eu acho que é uma grande perda ali para o Reino Unido, porque ele é um cara extremamente patriota, contra a Rússia, o que eu achei ótimo ele ter se posicionado. Foi um dos primeiros países a se posicionar contra a Rússia, a guerra da Ucrânia, e ele renunciou. O que vocês acharam sobre esse movimento da renúncia de Boris Johnson? Não, foi pela pressão mesmo ou ele vacilou? Não, as duas coisas, né? Ele foi pressionado porque ele vacilou, né? O Partygate foi um escândalo. Gente, porque da festa que ele fez na Você foi em alguma festa durante a quarentena? Muitas. Então, o que você está falando do Boris Johnson? Mas eu não impus um lockdown, eu não tranquei ninguém em casa. Agora, o que as pessoas não seguram, que elas não aguentam, é a hipocrisia. O Boris Johnson trancou todo mundo em casa. Quem é que vai lembrar de qual governador aqui? Trancou todo mundo em casa e resolveu fazer festa. Ir pra jantar. João Dória no Copacabana Palace. Exatamente. Não, em Miami, ele voltou de Miami, ele foi pra Miami e voltou. Enfim, toda essa história. Então, as pessoas não aguentam hipocrisia. E a Inglaterra ainda, ela é com certeza o país que mais defende as liberdades individuais da Europa. Isso disparado, né? Tanto que ela saiu da União Europeia, enfim. Então, as pessoas não toleram esse tipo de coisa. Então, ele fez bem. Verdade. E ele não é um conservador, ele não representa a Inglaterra hoje em dia. Por mais que ele tenha articulado o Brexit, que eu sou super a favor, mas o ponto é, de novo, a gente volta para a janela de Overton. Né? Eu sou super contra o Brexit. Pra Inglaterra, tá faltando os produtos na Inglaterra. Ele é um cara... Se o Boris Johnson viesse para o Brasil, ia ser uma extrema-direita, bolsonarista e tal. Só que para a Inglaterra, ele não é uma pessoa da direita. As pessoas não querem ele lá, exatamente porque ele não sabe o que é defender as liberdades individuais. Tanto que ele não concordo com você em gênero, número e grau. Não foi ele que determinou o lockdown, ele determinou pelas pressões que ele sofria. Ele era contra o lockdown. Né? Ele era contra o lockdown, ele é uma pessoa extremamente da liberdade. E o Cristiano, você concordou comigo, o Brexit, acho que foi um tiro no pé. Por quê, No mundo globalizado, porque você não consegue fazer transações econômicas. Pô, faltam produtos no Reino Unido. Aqui, ó, o PIB do Reino Unido cresceu 7,5% em 2021. Como é que tá hoje? Tá maravilhoso, tá só bem crescendo. Eles estão com inflação. Uma pessoa que mora lá, aliás, Rose Verde, beijo pra você, uma amiga minha que mora em Londres. Ela confirmou tudo que eu tô falando aqui. Ela falou que a economia lá tá maravilhosa, todos os restaurantes estão lotados, tá com o comércio tá maravilhoso, as lojas abertas, tá tudo maravilhoso. Ruas. Não, isso é outra coisa. A gente tá falando da economia. Então, o único problema, o que você defende, o que você é contra o Brexit é a questão econômica. Vai prejudicar economicamente. Não, muito pelo contrário. Eles estão voando hoje depois do Brexit. Não teve nenhum problema econômico, não teve crise econômica, está tudo acontecendo perfeitamente bem no âmbito econômico e ainda para melhorar. Porque eu não botei essa pauta aqui, mas eu vou ter que pesquisar. Não está tudo bem no Reino Unido. Da ONU e da União Europeia. Vamos botar aqui, ó, crise econômica Reino Unido. Aí, ó, PIB cresceu 7,5% em 2021. Mas a gente está em 2022. Tá bom, meu anjo, mas não deve ter mudado tanto em 6 meses, mas né? 2021, 2020, 2021 são 2 anos, até 2022 são anos extremamente atípicos em relação a números. Por quê? Depois de 2020, onde todo mundo caiu, é natural que em 2021 todo mundo subiu. Né? Então, esse dado, falando apenas o número... Eu só vejo desgraça aqui, ó. Dado, pois é. Eu só coloquei, crise econômica Reino Unido. É o quarto aumento consecutivo no custo de empréstimos e maior em 13 anos. Crise de falta de produtos e de trabalhadores, além dos efeitos da Covid. Alta no custo de vida leva milhões a Olha isso. Gente, só tem a beira do colapso 2021. Financeiro. Exato. Tá a crise lá. Vou chamar o Vitor, que a gente tá quebrando o pau aqui. Vitor. Vai lá, Vitor. Vitor, eu não sei por que o GC tá assim, ó. Crescimento do PIB do Reino Unido no quarto trimestre de 2021 atinge nível, não sei o quê. O PIB do Reino Unido cresceu 7,5% em 21. Vamos lá.
crise no Reino Unido pode repercutir no Brasil? Eu não entendi essa pergunta, mas eu respeito o meu chefe. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que você acha, Vitor? Carla, me parece que essa pergunta ela tem um viés assim, de querer saber se politicamente o que aconteceu com Boris Johnson pode ter uma repercussão no Brasil. Me parece que, num primeiro momento, não. Sobretudo porque, se a gente analisar o sistema Vitor, governo... eu vou te interromper porque meu chefe me explicou. Eu gosto tanto do meu chefe. Beijo, meu chefe. Ele me explicou aqui no meu ponto. Na verdade, é o seguinte, porque lá, uma das pressões é que uma das pessoas próximas a Boris Johnson foi acusado de assédio sexual e isso teria atrapalhado. E aqui a gente teve a questão lá da Caixa Econômica, né? Do presidente da Caixa Econômica, tiveram o caso do ministro do MEC, lá. Então ele estava querendo fazer esse paralelo. Agora eu entendi, tá super bem explicado. Puxando o saco do chefe. O que você acha, Vitor? Você acha que é um caso parecido? Dá para transmutar para cá, para o Brasil ou não? Olha, de certa forma é possível sim, porque as circunstâncias em que se deram os fatos são parecidas, né? Uma pessoa próxima do ambiente ali do governo que se envolve num escândalo de denúncias em relação ao assédio sexual. Agora, é importante a gente ter clareza de que o que derruba o Boris Johnson não é apenas esse evento, né? Esse escândalo. Foi o último escândalo de uma sucessão de escândalos que ele, de uma maneira muito habilidosa, conseguiu se desviar. Então, desde o Partygate, como uma série de denúncias que foram sendo reveladas em seguida, e ele vai de uma maneira muito habilidosa, e ainda com o apoio do seu partido, ele consegue ir ultrapassando elas. Inclusive, ele abraça muito fortemente a causa da guerra da Ucrânia, né, defendendo os ucranianos contra os russos, uma tentativa de se colocar como um líder internacional renomado, liderando essa resposta das potências ocidentais à ofensiva russa contra os Estados Unidos. Agora, se a gente analisar que esse fato trouxe sim um elemento a mais e que acabou resultando na sua renúncia, isso, de certa forma, nos coloca a questão aqui no Brasil. Quer dizer, será que esses escândalos tão próximos ao presidente Bolsonaro podem, de alguma forma, enfraquecê-lo, seja nesse momento atual ou mesmo nas eleições de 2022? Acho que essa aí é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que não. Só posso colocar uma outra coisa que eu lembrei, na época até fiz um post a respeito. Há um ano e meio, se não me engano, o Boris Johnson estava defendendo a inclusão de agendas de ideologia de gênero, né? Uma agenda de aulas, inclusive com pautas LGBT, em escolas primárias na Inglaterra. Então, você imagina para um povo conservador, como o inglês, ouvir um negócio desse do Boris Johnson. O nego fica maluco, é óbvio que não vai aceitar. Então, não se trata só da questão desses escândalos pontuais. Se trata já de um passado recente do Boris Johnson de abraçar pautas extremamente progressistas que nada tem a ver com a proposta que ele, né, com tudo que ele se predispôs quando ele subiu ao cargo que ele está. É muito mais uma pressão dos oponentes do que, eventualmente, algum deslize dele. Não é da oponência, não. Se você o pessoal da base conservadora série, não gosta dele. Já assistiram alguma série? Eu assisti Winston Churchill, eu gosto daquela série The Crown. Sempre ali, né, quando aí o primeiro-ministro, quando tá numa crise, vai falar com a rainha praticamente, né, só dá aquela vernizada. Quem manda mesmo ali é o parlamento, né? O parlamento britânico, as forças contrárias que se jogam ali. E realmente, quando sai o primeiro-ministro, é porque não está aguentando a pressão dos contrários, né? A gente tem que entender que a realidade de cada país, muitas vezes, é diferente da nossa realidade. Então, nós tivemos esses dias, num dos últimos programas, uma discussão sobre a questão do aborto nos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos a gente tem uma lógica federativa totalmente diferente do Brasil. A gente tem que pensar com a cabeça norte-americana e não com a cabeça brasileira. No caso agora da Inglaterra, nós temos que pensar que lá a gente vive um sistema parlamentarista, onde o primeiro-ministro ele tem que ter o apoio do parlamento. Exato. Sem a maioria do parlamento, o primeiro-ministro cai. Nós temos episódios na Inglaterra e no mundo inteiro, em diversos países que adotam esse sistema, de chefes de Estado que permanecem pouquíssimo tempo ou que articulações políticas fazem cair o chefe de Estado. Então, muitas vezes, para além de um aspecto de uma medida ou outra, se ele perde apoio, acaba não tendo condição de se manter. Então, a gente tem que entender sob esse viés. Por isso que eu vejo que essa situação ela é bastante diferente do Brasil. No Brasil, dentro de um sistema presidencialista, nós temos mandatos bem definidos, nós temos apoio popular
que é muito direcionado à figura do chefe de Estado, do presidente da República. Então, eu vejo que é um contexto bem diferente do contexto brasileiro. Mas eu acho que aqui também a gente tem visto como é difícil governar, né? Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, tem sofrido investidas fortíssimas do STF, o Congresso não aprovava nada que ele mandava para lá. Por isso, a importância de bons deputados federais e senadores.